A graça e a paz, povo do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um momento congregacional e hoje nós vamos tratar sobre um tema bem interessante. Um tema até um pouco polêmico para algumas pessoas, para mim, mas não. E para muita gente é um tema abençoado, mas nós vamos falar hoje sobre dízimo. Você sabe o que é dízimo? Algumas pessoas me perguntaram, pastor, traz uma palavrinha sobre dízimo e como é que funciona o dízimo? Então, pensando nisso, eu vou trazer um breve momento congregacional sobre este tema. Para começar, nós temos que entender o que é dízimo. Dízimo é a 10ª parte, certo? De algo, 10ª parte de alguma coisa. Trazendo para a Bíblia Sagrada, dízimo é 10% do que chega em nossas mãos. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu ganho, 10% pertence ao Senhor, certo? Exemplo, se eu tenho um salário de R$1.000, então eu ganho R$1.000, desses R$1.000, 10% equivale a R$100. Desses R$100 é o dízimo. O que é que sobra? Sobra 900. Dos R$900, entendam bem, desses R$900 é o meu dinheiro, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou pagar minhas contas, que eu vou pagar energia, que eu vou pagar água, que eu vou pagar o cartão de crédito, que eu vou fazer alimento. Lembrando bem, o meu dinheiro é os 900. O que muita gente não entende é que pega o dinheiro que pertence a Deus e usa para pagar suas contas, certo? O dízimo é santo e é sagrado e pertence ao Senhor. Então eu tenho que ter esse entendimento. Na hora que eu recebo o meu salário, a primícia, quer dizer, primeiro, a primeira coisa que eu faço é guardar aquilo que é de Deus, os 10% de tudo que chega em minhas mãos. Amém? Pastor, mas me diga uma coisa. Quando é que surgiu o dízimo? Quando é que surgiu o dízimo? Pronto. O dízimo, a primeira passagem bíblica que fala sobre o dízimo, eu vou ler aqui. Gênesis, capítulo 14, versículo 17, que diz: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Zavé, isto é, no vale do rei. Versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, olha que coisa importante, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então esses dois versículos falam de uma guerra, onde Abraão venceu, e ele se encontra com Melquisedeque, que a Bíblia Sagrada diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e esse sacerdote do Deus Altíssimo leva pão e leva vinho para Abraão. Versículo 19, olha o que acontece. E abençoou Abraão, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então Melquisedeque se encontra com Abraão, ele abençoa Abraão e em seguida, olha o final do versículo 20. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então essa aqui é a primeira menção bíblica que fala sobre dízimo, ou seja, um dízimo antes da lei de Moisés. Então Abraão dizimou todos os despojos de guerra daquela batalha. Outro versículo que fala sobre dízimo, e aí a gente já pode ir para a lei, está lá em Levítico 27:30, eu vou ler. Todos os dízimos da terra, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Aí aqui já entra a lei entregue a Moisés, a lei do Antigo Testamento, antes, certo? Depois de Melquisedeque, mas aqui já vem dizendo que todos os dízimos da terra pertencem a Deus e são consagrados ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Pertencem a Deus. Aqui uma linguagem agrícola que fala dos cereais, que fala das frutas das árvores, mas era a linguagem da época. Mas a Bíblia diz bem claro, todos os dízimos pertencem ao Senhor. Aí nós vamos para Malaquias. Malaquias 3, versículo 10, somente a parte A do versículo 10, que é o Malaquias, é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento. Diz o seguinte, tragam o dízimo todo, não é uma parte, é todo, certo? Ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Malaquias já traz um propósito mais específico. Ele já diz que a gente tem que dizimar para que a casa de Deus ela seja suprida de todas as suas necessidades. Então a gente entendeu um pouquinho sobre o que é o dízimo. A gente viu a primeira menção do dízimo no Antigo Testamento, que foi lá em Abraão com Melquisedeque. Nós vimos que foi instituído pela lei, lá em Levítico.
E nós vimos no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, trazendo um entendimento melhor acerca do que nós vamos fazer com o dízimo, ou seja, para mantimento da obra de Deus. Mas me diga uma coisa, dízimo não é coisa do Antigo Testamento? Essa história de dízimo não é ultrapassada? Então vamos lá, vamos para o Novo Testamento e vamos ver o que é que Jesus falou sobre dízimo. Indo ao Novo Testamento, lá em Mateus 23, diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócritas. Olha o que é que diz aqui, preste atenção. Vocês dão o dízimo. Então Jesus estava dizendo que aqueles mestres da lei, que são fariseus, que são hipócritas, davam o dízimo. Dízimo da hortelã, do cominho, mas eles estão negligenciando os preceitos importantes da lei, os mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha o que é que Jesus diz. Jesus diz que aqueles mestres da lei estavam dando dízimo e negligenciando outras coisas. Mas o final do versículo, presta atenção, o final do versículo 23 confirma pela boca de Jesus a continuidade do dízimo. Escute, vocês devem praticar estas coisas. Olha o que é que Jesus está dizendo para os fariseus, está dizendo para aqueles mestres da lei. Olha, vocês dão um dízimo. E no final do versículo ele diz, vocês devem praticar estas coisas. Entretanto, ele fala, pratiquem o dízimo, mas não omitam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, no Novo Testamento, Jesus confirma o dízimo, certo? Nessa passagem. Mas, pastor, eu quero uma outra passagem, para que possa me trazer um entendimento melhor. Então, vamos lá. Vamos lá para Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz o seguinte: a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Aqui fala do Antigo Testamento. Eram os sacerdotes, descendentes de Levi, que recebiam o dízimo do povo, ok? Isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então, Hebreus ele faz um paralelo com o Antigo e o Novo Testamento. Então ele diz que o Antigo Testamento, a lei requer que os levitas recebam um dízimo. Mas olha que coisa interessante. Olha que ato de fé é reconfirmado através de uma ação sobrenatural no momento do recebimento do dízimo. Vou repetir. Na hora que eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor, existe um ato de fé, certo? Uma ação sobrenatural na hora que eu entrego. Olha o que acontece. Preste atenção. Versículo 8 de Hebreus 7. No primeiro caso, ou seja, lá na lei, quem recebe o dízimo são homens mortais, como ele falou, descendentes, certo? Sacerdotes, descendentes de Levi, certo? Homens mortais. Agora escute, no outro caso, ou seja, na graça que nós estamos vivendo, aquele que recebe o dízimo, quem é? É aquele que se declara que vive. Quem é que vive para todo sempre? Cristo. Então aqui há uma ação sobrenatural. No momento que eu dizimo, quem recebe o dízimo? A gente não vê Jesus no gasofilácio, a gente não vê anjos, mas a gente vê uma ação sobrenatural que a Bíblia Sagrada diz que na hora que eu dizimo, hoje na graça, quem está recebendo é aquele que se declara que vive para todo sempre. Então, meu ato de dizimar é um ato de obediência e de fé. E sabendo que, na hora que eu dizimo, quem está recebendo é o próprio Cristo. Assim declara Hebreus capítulo 7, versículo 5 e versículo 8. E para encerrar, quais são os benefícios de eu trazer o dízimo? Para a gente encerrar esse momento. O principal benefício é a proteção. Presta atenção. Joel, capítulo 1, versículo 2 diz: prestem atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? É uma pergunta. Olha o que diz no versículo 3. Contem isso aos filhos de vocês. Que eles o contem aos filhos deles. E que eles falem sobre isso de geração às gerações seguintes. Então, Joel ele lança uma palavra que a gente tem que lembrar desse ocorrido. Passar para os nossos filhos e para as gerações seguintes. Que ocorrido foi esse? Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Então aqui fala de uma praga que aconteceu de gafanhoto, destruindo toda a vastidão da plantação do povo de Deus, certo?
Aí eu vou lá para Malaquias 3, versículo 11. Benefícios do dízimo, presta atenção. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Olha só, Malaquias ele dá uma palavra abençoadora, um benefício profético. Quando eu dizimo, há uma proteção no meu dinheiro. A Bíblia diz que impedirei que pragas devorem suas colheitas. Isso é uma proteção. Então, dízimo, o principal benefício é proteção. Proteção daquilo que fica comigo, ou seja, dos 90% que fica comigo, certo? E o segundo benefício, para encerrar, que eu posso trazer aqui, é o seguinte. Olha só, Hebreus, voltando para Hebreus, capítulo 7, versículo 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Olha só, a Bíblia traz uma palavra muito interessante. Escute, o inferior recebe a bênção do superior. Quando aqui ele está falando do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Abraão dizimou, entregou na mão de Melquisedeque, rei de Salém, e naquelas duas figuras, a Bíblia Sagrada diz que o inferior é abençoado pelo superior. E a Bíblia Sagrada fala que quem o abençoou foi Melquisedeque, rei de Salém. Então quer dizer também que quando eu dizimo, eu serei abençoado pelo superior. E o nosso superior nós sabemos que é o Criador, que é Cristo, que é Deus. Então todas as vezes que eu dizimo, o meu principal benefício é proteção dos 90% que fica comigo. E o segundo benefício é ser abençoado. Mas como é que eu vou ser abençoado? Para isso você vai ter que assistir o Momento Congregacional sobre as ofertas. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre as ofertas e você vai se surpreender sobre esse assunto de ofertas. É isso aí, povo de Deus. Esse foi mais um Momento Congregacional. E eu peço a vocês o seguinte: se você ainda não está inscrito no canal da igreja, se inscreva, ativa lá o sininho para quando receber novos vídeos você ser avisado. Então assista o vídeo também, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem. Deus os abençoe.